Bom dia, pessoal. Bom dia, galera do Pré-Sal. Aqui é o professor Fabrício Bastos. E conforme eu tinha combinado com vocês, eu fiz a postagem relativamente polêmica sobre o uso do CAD ou não o uso do CAD e fiquei de fazer hoje pela manhã, Dia das Crianças. Estou aqui com meu boné do Lanterna Verde, camisa do Batman, por baixo do macacão aqui no plantão, né, em homenagem ao Dia das Crianças. E para nós católicos, a bênção de Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, assim, eu fiquei de fazer o vídeo para a live para falar um pouquinho sobre o uso do CAD, a polêmica de se tem indicação usar o CAD, se não tem mais indicação usar o CAD, etc. Tá certo? Então, postei recentemente aqui um vídeo sobre a mudança, né, o consenso de algumas sociedades norte-americanas, orientais e de outras partes do mundo, sobre a mudança da filosofia de imobilização da coluna para restrição da mobilidade da coluna. Tá? Então, já tem o PHTLS trata disso desde 2004, com algumas recomendações para imobilização ou não, indicação ou não de imobilização ou restrição do movimento da coluna para pacientes com vítimas de trauma de coluna fechada e vítimas de trauma penetrante, tá certo? Coloquei outra postagem essa semana sobre esse algoritmo, é uma tradução que o colega lá do Rio de Janeiro, Gilberto Leite, fez para nós, né? E publiquei lá com as recomendações. Então dá uma olhadinha lá no feed, no Instagram, que tem bem esclarecido no fluxograma as indicações e não indicações para restrição da mobilidade da coluna e quais os equipamentos que podem ser utilizados, beleza? Sobre o CAD especificamente, o CAD é um instrumento, um colete, né? A sigla CAD significa Kendrick Extrication Device. Ele foi inventado em 78, então é bastante antigo, tá? Tem aí seus 40 anos de existência, e hoje ele passa a ser questionada a efetividade do uso. Então, assim, do artigo que saiu agora, em 2018, dessas sociedades consensuando sobre a restrição da mobilidade da coluna, fica claro e evidente que não é possível você conseguir imobilizar a coluna em vítimas de colisão de veículo, por exemplo. A vítima está sentada dentro do veículo. Você não consegue mobilizar essa coluna. Você consegue restringir o movimento, mas não consegue mobilizar. Ok? Alguns estudos têm sido feitos sobre biomecânica. Então tem um estudo muito interessante. Eu vou deixar depois o linkzinho para o artigo aqui. Vou deixar a imagem do artigo para vocês darem uma olhada, que fala sobre essa avaliação biomecânica. É um artigo de 2014, foi feito com técnicas bastante apuradas, randomizadas, multicêntricas, utilizando câmeras 3D, câmera com infravermelho, para avaliar a mobilidade da coluna em determinadas situações, no uso do CAD, no uso da prancha longa, e na autoextricação assistida. Então, na autoextricação, o paciente ele vai sair do carro, tá, orientado pela equipe de socorristas, usando apenas um colar cervical. Então, assim, esse estudo demonstrou efetivamente, tá, por avaliação biomecânica, que tanto o uso do CAD quanto o uso do pranchamento, ele não é adequado para fazer essas retiradas, certo? A autoextricação, o paciente saindo, andando do carro, por exemplo, ele teria mais indicação do que o uso desses dois equipamentos. Para começo de conversa, o CAD ele tem duas indicações de uso básica, né? Uma para vítimas que estejam estáveis, duas para uma cena que não tenha risco. Então, se a cena não tem risco e o paciente é estável, eu posso pensar em utilizar o CAD. Pelo menos é essa a premissa que nós trabalhamos para utilizar o equipamento, beleza? Ok. Então, assim, pensando nessas novas proposições, nesses novos consensos, nessas novas evidências científicas, a gente entende o seguinte: bom, se a minha vítima está estável, se a cena é segura, trauma fechado, colisão de veículo, não é um trauma penetrante, não tem déficit neurológico, não tem nenhuma lesão que desvia a atenção, não tem deformidade da coluna, apesar do mecanismo de trauma ser sugestivo, não tem nenhuma barreira da comunicação, a pessoa fala a nossa língua, a pessoa não é deficiente auditivo, não é uma criança. Então não tem nenhuma dessas contraindicações, não tem uso de álcool e drogas, etc. Então essa pessoa ela pode sair do carro orientada pela equipe. Tá? Então não é assim, pedir saia do carro e venha para cá para a maca, deita aqui na maca apenas. São várias orientações, são vários passos que são dados com base em orientação da equipe de socorristas, né, para essa vítima de acidente de colisão de veículo sair do carro com segurança. E assim,
cientificamente comprovado que o risco, né, de lesão é mínimo ou zero, não existe. É mais baixa a chance de lesão do que usando o CAD, por exemplo. Tá certo? Então, assim, para as situações onde não havia indicação do CAD, então, onde é que você não usa o CAD desde sempre? Vítimas graves, aí eu preciso de técnica de estricação rápida, cena de risco, tá? Não há segurança no local, ou uma terceira possibilidade, que seria uma vítima menos grave atrapalhando o acesso para uma vítima mais grave. Então, nessas situações, aí você não tem realmente indicação do CAD. Só que existem outros equipamentos e outras técnicas mais eficientes do que o uso do CAD para retirada de vítimas. Então, assim, existe o Rescue Boa, tá? Eu vou colocar depois uma imagem para vocês verem. Se eu conseguir colocar o vídeo, eu coloco também do equipamento, que nada mais é do que o pessoal do sul-sudeste chama de anaconda. Tá? Aqui para o norte e nordeste a gente chama muito de uso do CAD com lençol, tá? Ou CAD com a Teresa, com a... Perdão, deixa eu só tirar o vibra aqui que está sacudindo o celular. Certo? Então, só o uso do CAD com lençol, que a gente apelidou aqui, né, no Norte e Nordeste, ou Anaconda ou Rescue Boa. O Rescue Boa já é o equipamento oficial para fazer essa técnica. Pranchamento com prancha curta, a técnica rápida que o pessoal do PHTLS orienta com 4 socorristas no mínimo. Então, tem outras formas de você realizar essa retirada com segurança desse paciente, com mínima mobilização da coluna, tá certo? Com mínimas sequelas da coluna. Então, está bastante comprovado que o CAD ele tem pouco ou nenhuma efetividade, tá, em relação à biomecânica, já tem bastante evidência científica para isso. Não sei se vocês prestaram atenção, eu fiz uma postagem sobre o PHTLS nona edição, que vai sair agora no final de outubro nos Estados Unidos. Já está pré-venda disponível no site da Amazon, com certeza em inglês, né? Mas vale a pena para a gente tentar avançar, passar na frente e ficar atualizado. Tá? O que é importante chamar a atenção? É um processo de mudança de cultura. Então, nós, há mais de 30 anos, a gente usa prancha, colar e CAD para fazer a extricação de vítimas. Chegar agora para todo mundo que aprendeu, eu dei aula sobre isso semana passada, expliquei sobre o CAD semana passada, né? E chegar para todo mundo que trabalha com isso hoje em dia e falar, pode jogar tudo para o lado, não usa mais porque não tem mais validade, é falta de bom senso, digamos assim. A gente precisa ter bom senso para fazer o processo de mudança de cultura, o processo de educação desses nossos colegas, de nós mesmos, para nós aprendermos a usar essas novas técnicas, esses novos conceitos científicos. Tá? Então, a gente não estou falando aqui, nem estou trazendo nenhuma informação sem nenhuma base científica. Tem mais de 20 artigos falando sobre o mesmo tema, artigos em português, a maior parte é em inglês, né? Mas a gente já tem trabalhos em português falando sobre isso, tá certo? E assim, a força da evidência foi tão grande, e é tão grande, que justificou a mudança do PHTLS em menos de um ano. O PHTLS 8ª edição foi publicado no passado, 2017. Estamos em 2018 e agora já vai sair uma nova publicação do PHTLS, falando sobre essa restrição de mobilidade da coluna. Então, duas técnicas que acabam se tornando obsoletas por conta dessas considerações, desses consensos que têm sido discutidos pelo menos desde 2014, com estudos mais sérios, mais consistentes, tá certo? Então, a técnica de uso do CAD para retirada de vítima de veículo, tá? E a técnica de pranchamento em pé, pranchar a vítima em pé, colocar a prancha, mobilizar a vítima em pé. Essas duas técnicas se tornam obsoletas diante das novas evidências científicas, ok? Dá para usar o CAD em outras situações? Dá para você pensar em usar o CAD como contenção de quadril, um lençol faria o mesmo efeito, faria uma contenção até melhor do que o próprio CAD, para tentar imobilizar um membro na ausência de qualquer outro material, de uma tala, né, de papelão, você pode pensar em usar o CAD. Então, assim, ele começa a se tornar muito restrito às possibilidades de uso do equipamento, do dispositivo, né, diante da situação de ele não funcionar para retirada de vítimas de veículo. Posso usar em vítima sentada? Pode usar em vítima sentada, né? Não está proibido usar o CAD, né? Só que tem evidências de técnicas melhores, né? Tem evidências de outras formas de você fazer, com mais segurança para o paciente, com mais qualidade para o paciente, tá certo? Com menos danos, com menos complicações. Tá? Então, assim que eu puder, eu posto aqui no Insta, né, os links, os artigos que a gente já tem acesso,
tá certo? Para também você ler, ter a sua interpretação, ter a sua opinião. Se no seu serviço, no local onde você trabalha, já existem protocolos que preconizam o CAD, não vale a pena você parar de repente e deixar de usar o CAD sem que haja mudança desse protocolo interno, desse protocolo da sua instituição. Tá? Então, vale a pena sentar, discutir, atualizar para fazer o processo de mudança. Tá certo? Se, lógico, o grupo aceitar a mudança. Então, assim, o CAD não está errado. O uso do CAD não está errado. Porém, tem evidência de técnicas melhores. Ok? Então, esse é meu recado. Mais uma vez, um feliz Dia das Crianças para todo mundo aí, para essa criança interior de vocês, para seus filhos, etc. E mais uma vez, que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e rogue por nós. Valeu? Um abração e até